Já está aí, já tá todo mundo na sala? Oi para você, leitor, para você que nos ouve. Oi para você, leitor, para você que nos ouve, para você que nos assiste. Muito boa noite a todos vocês. A gente trouxe hoje mais uma temporada do Bookcast, o seu livro tá na mesa. E eu já tô aqui com a minha parceira de mesa. Oi, gente, meu nome é Kaline. Boa noite, amiga. Boa noite, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, que bom que a gente tá aqui. Hoje a noite é longa. Isso aí. Galera, o nosso livro escolhido da semana pelos nossos seguidores foi o livro A Arte da Palavra. É um livro bem bacana. Eu li um pouco do livro, não li ele inteiro. Tá trazendo questões bem filosóficas, tá? E para comentar sobre esse livro aqui na mesa, a gente tem dois convidados especiais aí, né, amiga? É isso aí, galera. O nosso convidado especial é professor, palestrante, tradutor, vem do Rio de Janeiro. Olha, ele deve ter cultura, hein? Com certeza. Quem será que é, amigo? Vamos anunciar? apresentar? Pode chamar ele? 1, 2, 3 e... Gabriel Pellicer! Boa noite, pessoal. Boa noite vocês. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Aqui nesse programa, no Bookcast. Tá trazendo essa inovação, trazer um pouquinho da minha literatura para vocês, né? É sempre interessante falar um pouquinho do meu livro que eu escrevi, principalmente para esse público jovem. Despertar um pouco do interesse deles, porque hoje a gente vê que na sociedade é um pouco difícil despertar o interesse na leitura. Verdade, então eu espero com esse programa despertar um pouquinho o interesse neles. Falando em pessoas jovens, eu trouxe um estudante comigo, um acadêmico que olha só, comigo que lá. interessante. Tiago, se apresenta um pouco, Tiago. Boa noite, gente. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo. Prazer é Boa nosso. noite a todos. Eu me chamo Tiago, sou estudante de administração. Bacana. Né? Que top. Legal aí estar com vocês fazendo
esse programa. Bookcast. Bookcast, né? Porra, que nome emblemático, muito bom. Bom, acompanha aí os livros do professor, alguns livros já dele. Hoje, em especial, estamos falando da Arte da Palavra. Assim, é um livro perfeito, tá? Fala sobre o leitor para o seu... O escritor para o seu leitor. Escritor para o leitor. Calma, confunde um pouco. Confunde um pouco, eu acho que é um pouco do nervosismo, mas vamos calma, Fica tranquilo, já a gente quebra esse nervosismo, Então, que a gente vai ter legal. um quadro bem legal aqui. Pô, que legal. É um livro assim, gente, muito gostoso de ler. Né? É Tá. um livro muito fácil de ler. As palavras parece que entram, e quanto mais você lê, mais você quer ler. Ele te Legal. induz assim, ele te prende de um jeito. Pensa num livro Que maravilhoso. Você é muito fã mesmo, hein, Pô, Thiago? professor, livro Acho muito que você é a bom. pessoa certa pra falar. Com certeza, ele é muito, muito fã mesmo. Cara, assim, olha, os livros do Gabriel é sensacional. Que legal. Então tá bom. É uma honra estar aqui, é uma honra o convite, A honra é toda mais uma nossa, vez gente. agradecendo. E bora lá. Muito obrigado você pela presença. Bora lá. Bom, então vamos dar start no nosso programa, né? Vamos. A gente tem um quadro aí, tá bom? Então vocês vão fazer parte do nosso primeiro quadro. Que quadro é esse? E esse quadro é novo, tá? É um quadro novo. Vamos anunciar, amiga? Vamos. O nosso quadro é o quadro Quebra-gelo. E, gente, ó, pra né, realizar um pouquinho desse quadro aí com vocês, a gente convidou o pessoal do campus de São Paulo, que também estuda no NASP. E eles vão trocar uma ideia aqui com os nossos convidados, para vocês ficarem bem à vontade, para dar uma descontraída. Vamos Que ver. legal. Tá bom? Então ver o agora que eu eles vou prepararam passar pra para mim. eles. Boa Boa noite. noite. Vamos lá, jogo rápido, né, Altiés? Bora. Cara, uma palavra inaceitável. Uma sociedade mais justa, né? A gente precisa. Elas ferem e curam também ao mesmo tempo. A gente tem que Uau. saber o que a gente fala. Uau. A gente tem que buscar uma forminha, né, pra promover a igualdade. Transforma a sociedade. Ferramenta que transmite emoções, ideias e até mesmo valores. Top. Amor, família, a minha própria base. Legal. Prazer em ler, não posso negar Não isso. podia ser diferente, né? A maior alegria é ensinar também. Cara, um bom detalhe, né? Sempre legal estar retratando um pouquinho disso, porque eu falo muito sobre o autoconhecimento no meu livro, principalmente no capítulo 3, né? Então, assim, sobre Gabriel Périssé, eu cito muito sobre você ser você mesmo, a questão da originalidade. A partir do momento que você é original, você cria uma personalidade, uma índole forte. Então, seja você em qualquer momento, qualquer local, em qualquer situação. Eu acho que isso seria um pouquinho do que é Gabriel Périssé. E é um pouquinho que eu tento trazer aqui para vocês hoje. Legal. Uau, eles estão bem... Valeu. Como que é a palavra? Afiadinhos, né? Eles estão muito afiados. Pô, Boa noite. Bem-vinda, Heloísa. Que show. Voltando aí a questão do Alt-Rs, é até uma boa pergunta, né? A questão da originalidade, a autenticidade. A partir do momento que você está escrevendo, você transmite coisas que apenas você sabe, entendeu? Normalmente as pessoas acabam se prendendo um pouco na escrita. E tem formas, tem meios de realizar de extravar essas escritas, entendeu? Então hoje, respondendo a sua pergunta, a partir do momento que você escreve, você tem que saber o que você quer transmitir, porque o leitor está do outro lado te esperando. Exatamente. Uau, perguntas Muito profundas. legal. Obrigado, Heloísa. Muito boas perguntas, né? Obrigado, viu, Heloísa? Acho que tem mais um aí pra pergunta. Boa Boa noite. Boa noite. noite.
Cara, um bom detalhe sobre a identidade do escritor. A identidade é aquilo que você monta, que você cria. Então hoje a gente vê isso na sociedade mesmo, diversas pessoas criando suas identidades. Eu tenho a minha, não vou mentir para você. Eu busco ser o mais sincero possível. Sei que palavras ferem, como eu mesmo já disse. Então eu tento transmitir o que eu aprendi ao longo da minha vida. Entendeu? Então acho que seria isso a resposta da sua pergunta. Respondeu muito bem. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, Carlos. Referente à questão da escrita, eu defendo muito essa situação, não vou mentir para você. A gente vê que tem hoje diversas formas de transmitir isso. Tem a questão da escrita, hoje temos a internet, tem todos os meios digitais que, olha aqui, na realidade, estamos aqui num podcast. Falando sobre livros, isso daí é uma coisa rara, né? Mas uma coisa só para complementar mesmo. Autenticidade e reflexão profunda, né? Citando isso, o escritor sobre a questão das suas emoções e até mesmo aí as suas ideias. Então acredito que seria isso referente à sua pergunta, né? Que legal. Valeu. Obrigado pela participação. Uau, gente. Oi. Que honra, viu? Obrigado aí, pessoal do campus de São Paulo. Obrigado, uma gente. Honra mesmo. Obrigado, gente, pela participação. Até a próxima, viu? Nossa, o que você achou deles, Pedro? Achei demais. Eles estão bem profundos, né? A galera realmente leu o livro. Deu para perceber que eles estão leram empenhados, o livro, estão empenhados, várias perguntas, né? Complexas. Bastante do assunto. Sim. Achei bem legal, tá? A participação deles, né? Sim, legal. Com certeza. O que mais vocês prepararam para mim aí? Vamos lá. Então, a gente tem os alunos de Engenheiro Coelho, né? Sim. Que também estudam no UNASP. E aí a gente trouxe a participação deles também com vocês. Porém, temos alguns alunos, o UNASP é uma escola adventista, né? Certo. Que não puderam estar aqui ao vivo hoje com a gente. Então a gente preparou um vídeo mesmo para eles poderem interagir com vocês. Cara, legal vocês trazerem bastante essa questão aí acadêmica, né? Sim. Legal, muito complexa, né? Vamos lá. Ele mesmo citou, eu sou aquilo que escrevo. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve, o que a gente quer transmitir. Porque por meio das palavras a gente pode transmitir muitas coisas. Exato. Só que a gente tem que ser original e trazer as nossas ideias. Não pode se deixar por um momento ou até mesmo por uma emoção, né? Emoção. Essa é a realidade, né? A gente tem que ser a gente mesmo original. E isso até mesmo nos meios digitais. Os meios digitais, às vezes,
distorcem um pouquinho as ideias. Polarizam, né? as coisas, muito né? isso, né? Às vezes as pessoas entendem errado. Você quer expressar de uma forma, as pessoas entendem de outra. Às vezes eles acabam seguindo uma certa onda, né? Então, Sim. se uma onda tá indo de um jeito, eles acabam entrando no meio dela. A famosa modinha. E eles não têm nessa situação, eles acabam perdendo a originalidade deles. Com certeza. E aquele autoconhecimento vai por água abaixo. Por água abaixo, entendeu? exato. Eu acho que seria isso, referente à pergunta dele. Tem mais uma aí, viu? Mais uma, vamos lá. Uma. Oi, meu nome é Carlos Servito. Eu faço o curso de administração no campus do Engenheiro Coelho. Como estágio internacional, escrever me ajudou muito a aprender o idioma. Escrever me ajudou a expandir meu vocabulário e a me expressar melhor, falando mais facilmente com outras pessoas. Gabriel, você teria alguma dica para os internacionais estarem aperfeiçoando mais o vocabulário e a escreverem melhor? Cara, legal isso, trazer pessoas internacionais Você aí. viu? Olha só, fica interessante isso daí. O seu agora. livro tá internacional, né? Que show, cara, que show. Muito legal. Mas referente à questão da pergunta dele, né? Uma dica para quem... Pessoas internacionais aprendendo nossa língua. Nossa língua é um pouco complexa, né? Sim. A gente tem uma diversidade muito Acho que é uma das grande. línguas mais difíceis Se para não a aprender, mais, né? Muito Muita sotaque, regra. muitas Sim. regras, entre outras coisas, Sim. né? Cultura, Mas eu acho né? que nem a gente aprende na própria escola, da base, né? Aprender letrinha por letrinha, a gente pega um livro, vai ler, tem tudo aquele envolvimento com a literatura. Uma construção. Desde né? a base a gente tem uma literatura muito forte. Então, é isso que eu tento trazer. Você pode ver que no meu livro eu tento trazer palavras simples e objetivas. Objetivas. Tanto que eu acredito que ele leu o livro, ele deu para entender muito bem referente ao que eu quis transmitir, que seria a questão do autoconhecimento. Então, leia bastante, estude bastante, que você vai conseguir ir longe. Legal. Eu acho que é a minha dica para ele. Fica a dica aí, Carlos Argueta. Obrigado pela participação. Carlos. Mais um estrangeiro. Legal, né? Como imigrante na alfabetização em português do Brasil. Quando cheguei no país fazem 4 meses, parecia que os brasileiros falavam espanhol, mas um espanhol engraçado. E também sentia como eles estivessem falando gritando. Uau. Estou aprendendo a língua portuguesa e estou usando bastante. Gabriel, você imaginava que nos estrangeiros olhavam os brasileiros como tínhamos essa impressão? Cara, é legal você ver isso, né? A diferença de 4 meses para uma pessoa que provavelmente está há mais tempo, Há né? mais Que seria tempo. o vídeo anterior. Carlos. Você vê como que é a evolução. Quando a gente foca em algo, a gente consegue aprender, a gente consegue crescer. Sim. E a gente pode deixar claro isso. Ele tem essa visão sobre a gente brasileiro, que a gente fala gritando, né? Ou algo do tipo. Só que a gente também, eu acho que a gente também cria essa visão sobre eles também, Sim. né? Ah, com certeza. Eu mesmo não sou inglês influente. Às vezes a gente entende eles gritando. Às vezes o tom deles falar ser um pouco mais grosso. E olha que é uma língua né? bem próxima uma da outra, bem parecida, sim, né? Sim. Eu acho que eu pelo menos tenho essa visão. Ele perguntou, né? Você acha que a gente tinha essa visão sobre os brasileiros? Eu acho que sim, porque eu tinha essa visão sobre outros países, né? Mas eu acho que essa é a visão de todo mundo, né? Eu acho que é a nossa cultura, né? Sim. A gente Ser tem o mais nosso jeitinho brasileiro de ser, né? É o jeitinho brasileiro, Eu acho que né? tem mais uma Vamos pra lá, vocês. então. Vamos lá. Olá, meu nome é Joab, eu sou do campus de Engenheiro Coelho e faço a faculdade de administração. Bom, falando sobre o tema internet e redes sociais, o que escrevemos nas redes sociais se tornou parte integrante assim, da nossa vida. Então, qual seria a relação entre o que escrevemos e a nossa identidade nas redes sociais? É legal você perceber, né, que o pessoal está tratando muito a internet, que A questão da rede social. É a questão atual, né? Hoje É a em onda. dia o pessoal está precisando formar uma identidade nas redes sociais. Então isso é uma coisa muito bacana dele citar. Tem muita relação sobre a internet e a vida pessoal. Sim. Isso de fato acontece, certo? Porém, uma dica que eu dou, seja você mesmo, seja original. Não tenha essa questão de ser uma pessoa na internet e ser uma pessoa na vida real. Porque a partir do momento que você tem essas
duas caras falando português claro, exato, um momento vai dar algum problema. Então, busque o autoconhecimento, busque ser você mesmo, se expressar de maneira clara e objetiva. Sim. E isso vai agregar muito na sua vida. Originalidade. Com certeza. Voltando a palavra básica. Original. E eu acho que até a gente trazendo um pouquinho pro lado de mídia social, a gente falando do cancelamento, rola o reverso. A galera tem tanto medo do cancelamento que acaba inibindo a originalidade, né? A autenticidade. Acaba e aí a gente vê, quem é exato. De verdade. Porque hoje em dia é difícil você ser original. Abordado. É difícil ser original, porque a sociedade acaba impondo o que é ser original. Exato. Só que padrões, né? Os padrões. Então, assim, seja original, independente da visão de outra pessoa. Exato. E eu acabei de descobrir que existe padrões dentro da leitura também, eu não sabia. Através da leitura você pode conhecer mundos. Muito legal. Viajar. É isso, temos mais alguma coisa, Pedro? Eu acho que tem o pessoal de Engenheiro Coelho agora. Boa noite. Acho que a partir do momento que você começa a escrever, você entra no seu próprio mundo. Isso daí de fato acontece. Não sei se hoje você já chegou a escrever ou algo do tipo, mas a partir do momento que você escreve, você está falando com você mesmo. Porque não tem mais ninguém. O leitor, ele vai ver o seu livro após. Então, a partir do momento que você começa a escrever, você começa a ver seu autoconhecimento, enxergar você mesmo. E a partir disso, você consegue ser e criar a sua própria personalidade, construir a sua persona. Eu acredito que seria isso, né, a resposta da sua questão. Uau, os alunos estão empenhados, Muito hein? Obrigado você a participação. Boa noite, Milena, bem-vinda. Show, Milena. Mais uma de redes sociais. Mais uma de redes sociais. Pra você ver, né? Um tema bem tratado, bem né? tratado. Uma coisa que e a gente quis trazer essa proposta. É atual, né? Olha só onde que eu tô, num podcast. A gente quis trazer essa proposta. Um podcast. Então, voltando à pergunta da Milena, né? Acho que a partir do momento que a gente escreve, eu até citei isso um pouco, a gente começa a enxergar a gente mesmo. Então, isso ajuda a ter o conhecimento de si próprio. A partir da escrita, coisas que às vezes estão obscuras, estão ali de cantinho, a gente não está enxergando, então a gente começa a ver ideias conosco mesmo, entendeu? Acho que a escrita ajuda dessa forma. Bacana. Obrigado, gente, obrigado. Tem mais perguntas? Tem mais alguém? Boa noite. Boa noite. Legal, Natália. Certo. Como a escrita muda a nossa personalidade. Na realidade, a escrita ela não muda a nossa personalidade. Ela transforma. Ela só mostra você o que você realmente é. Ela não muda. Uau. Realmente. Eu acho que seria essa a sua resposta. Ela não muda, ela só mostra você quem realmente é. Obrigado você, Natália. Tchau. Boa noite, Marcela. Boa noite, Marcela. De novo a questão da internet, né? Novamente. A internet é uma coisa bem tratada, né? Referente à questão da escrita, como que a gente tem que transmitir? Mostrando, expressando seus realmente desejos. Sim. Seus desejos realmente, né? De fato. De que forma? De que forma? Do próprio autoconhecimento, a questão das palavras, de retratar realmente o que você quer.
Porque a partir do momento que você é uma pessoa na internet e pessoalmente você é outra, quebra esse contexto. Você tem duas aparências, duas caras. Então, praticamente, seja você mesmo. Seja você mesmo. Legal. Tá bom? Show de bola, Fechou, gente. galera? Uau, adorei esse quadro, hein? Muito bom. Vamos A gente fazer agradece a mais vezes, participação hein, do Pedro? campus de engenheiro. Vamos, com certeza. Esse quadro foi Por favor. excepcional. Gente, obrigado a participação de vocês. Agradeço. Gabriel, Thiago, a gente também agradece a participação de vocês. Agora a gente vai Muito para obrigada. um outro quadro. Uma A honra, gente pessoal. despede de vocês Uma aqui. honra. Obrigado, viu? Sejam Até a bem-vindos e próxima. até uma próxima. Boa Quem sabe a gente já viagem. não pega outro livro pra fazer um Muito bom. bookcast. Sim, exato. Valeu, Boa galera. viagem, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Amiga, vamos apresentar o quadro? Vamos, dança Dança das cadeiras. Uhul. Gente, nesse quadro, Dança das Cadeiras é mais ou menos assim. Saem 2 convidados e entram outros 2. Então a gente trouxe mais 2 alunos aqui, dessa vez do campus de Hortolândia, o NASP também. Boa noite. Uau. Boa noite, Gente, prazer estar com Tudo bem, vocês tudo bem bem-vindos. com vocês? Obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui, gente. Imagina, a gente que agradece. Vamos lá. Convidados. Bom, Analice, né, de Campus Hortolândia, cursando administração. Prazer, gente. Eu sou o Wesley, aqui do curso de administração, Campus Hortolândia. Bom, muito bom. Muito bom. Bom, e vamos fazer umas perguntinhas pra vocês em Sim. questão do livro também. Vocês Começando leram o com livro, você, né? Wesley. Com certeza. Que legal. Sou admirador Certo. do professor, é uma honra estar aqui com ele. Sério? Que legal. Wesley, existe livro bom ou ruim? Ah, Kaline, isso aí é inegável, né? Existem autores bons e autores ruins. Isso é decorrente com a sua obra, né? A responsabilidade do autor, ele tem que ter com a sua obra. Então, acredito eu que o desenvolvimento pessoal dele é proporcional à qualidade do livro, da obra da arte que ele for criar. Uau, Com certeza. muito bom. Analice, cadê sua pergunta? Eu anotei aqui que eu sou ruim de memória. Que paz, tá tudo bem. Vamos lá. Se eu sou o que eu escrevo, é um dos capítulos do livro, né? Como a população analfabeta é no sentido verbal de ser. Caramba, filosófico. Filosófico, Eu achei né? legal. Muito, nossa. legal. Mas olha, Pedro, é um assunto e um tópico que pode ser levantado como debate na literatura por aí. E o Gabriel PC, ele fala muito sobre o quesito de identidade, né? Vocês trouxeram essa temática Sim. bastante, porque de fato é um dos pontos principais do livro. E quando a gente fala da população analfabeta, seja no Brasil ou no mundo, a gente pensa que, querendo ou não, é uma população que, por conta de estar à margem da sociedade, acaba estando desconexa, né? Com o próprio certeza. verbo ser, ele é um verbo de ligação, então ele nos conecta com características. E a partir do momento que a gente não sabe ler nem escrever, a gente pode estar separado. Em Seja vulnerabilidade, em né? vulnerabilidade, essa é a verdade. Então é isso, infelizmente é um tema que a gente tem que debater mais. Com e certeza. É isso. Muito obrigado. Nossa, por muito terem obrigado, trazido meninas, pela aqui participação. essas questões. Vocês, Até viu, gente? uma Muito próxima. obrigado. Vai ter próximo convite, viu? Então a gente aguarda. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Agora temos mais alunos de Hortolândia. Sério? Sim. Uau, esses alunos estão demais, hein? Adorei o programa de hoje. Eu também. Tá bem dinâmico, tá bem legal. Sim. A gente continua no quadro Dança das Cadeiras e aí a gente tem mais 2 alunos aqui essa noite. Que legal. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Também. certo. Legal. Bom, meu nome é Axa, eu sou do NASP, Campus de Hortolândia, curso de administração, e é isso. Bem-vinda, Bem-vinda, Axa. Axa. Eu me chamo Erlon, também faço administração no NASP Campus Hortolândia. Esses Legal, alunos estão bem-vindo. demais, hein? Bem-vindo, gente. Pode começar com a perguntinha da Pode Laura? começar, amiga. Laura, pra você, existe ética no processo literário? Então, essa é uma pergunta um pouco relativa. Há pessoas que acreditam que é essencial, sim, a ética, Sim. a um autor escrever um livro, principalmente quando ele vai lidar com questões mais sensíveis, mais delicadas. Mas também tem o outro lado, que acha completamente ao contrário, que o Sim. autor ele tem total direito de escrever o que ele quiser, a famosa liberdade de expressão, Liberdade de Uau. expressão. que é hoje em dia, Nossa. né? E independente se ele for ofender alguém ou não, ele vai falar o que ele quiser e Ele são tem essa transitoriedade, Exatamente. né? Travou Tá. tudo. Enfim, mas são essas duas questões. Legal. Pessoas Bom. que acreditam e pessoas que não acreditam. Adorei. Muito bom. Legal. Gente, só lembrando que a gente está perguntando porque eles leram o livro também. A gente quer ver se realmente eles Estão prestaram focados. atenção nas ideias. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui pro Erlon.
Elon, considerando a cultura do cancelamento, que foi o que a gente já falou aqui no podcast, através da escrita, né? Cancelamento através da escrita. Quais os cuidados deverão ser tomados, ou deveriam, né, ser tomados pelo autor de qualquer obra, seja locução ou digital? Então, basicamente, pro autor ele não ser alvo, né, dessas críticas, dessa cultura do cancelamento, ele tem que, principalmente, na verdade, estar atento ao que ele fala. Certo. O que ele fala. Então, o que ele deve fazer para não sofrer essa crítica, esse alvo? Ele tem que considerar o contexto, né, da conversa, da pergunta, tem que estar aberto ao diálogo, né? Escutar todas as partes. Importante, né? Isso. E principalmente, gente, evitar generalização e estereótipo, né? Que isso pode prejudicar muito no... E é o que a internet vem lutando para destruir, né? Estereótipos. Com certeza. Muito legal, obrigado, gente. meninos. Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Até uma próxima. Tem mais, gente. Tem mais. Temos mais 2 alunos ou 3? Acho que mais 3 alunos ainda, né? Vamos deixar um mistério para quem tá assistindo? Vamos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao PUCcast. Boa noite. E aí, galera? Estou curiosa para saber da experiência de vocês, hein? Boa noite, Pedro. Boa noite, Carmine. Boa noite, João. Boa noite aos nossos ouvintes, né? Meu nome é João Pedro, sou estudante de administração no NASP, né? Campus Hortolândia. Boa noite, gente. Meu nome é Nathalie, eu sou estudante de administração no campus Hortolândia também. Uau, gente. Vamos lá, vou fazer uma perguntinha para o João agora. João, por que a escrita é considerada uma forma de arte? Bom, a escrita ela caminha juntamente com a subjetividade de cada pessoa, né? Então depende muito do contexto social que uma pessoa está inserida, daquilo que ela vê, fala, ouve, até mesmo escreve. Legal. Uau, o autor falou sobre isso mesmo aqui com a gente, sim, né? Tem total relação. Muito legal. E outro ponto também, né, que a escrita ela é capaz de transmitir emoções e sentimentos, né? Que também com toda certeza. Que é também uma definição da arte, né? Se a gente for parar para considerar. Ela também tem a condição de proporcionar uma sensação libertadora para o autor, para o escritor, né? Uma vez que um autor normalmente tem bastantes ideias para expor, né? Então fica bem, como pode dizer, bem aliviado para o autor transmitir essa condição. É como se fosse uma válvula de escape. Isso, um desabafo para o autor, né? Legal. Que legal, é uma forma dele se expressar. Isso. Muito bom. Nossa. E um outro ponto também, para quem não pratica, né, não tem muito conhecimento, assim como eu, ela serve como um objeto de aprisionamento, né? Pra gente se debruçar sobre ela, aprender. Então legal, é bem bacana esse ponto. Hoje esse programa tá demais. Eu adorei. Obrigado, gente. Tem uma perguntinha pra Nathalie também. Que tipo de conselho o autor dá para seus escritores, no livro, né, experimentarem em suas escritas? Então, são 3 conselhos, os mais importantes. São experimentar diferentes estilos, gêneros e técnicas de escritas. Mas também ele fala que eles precisam ser abertos às críticas, porque a gente sabe que tem as pessoas que sempre existe. Muito, sempre vai ter, né? E que revisem as suas obras, né, para que possam aprimorar mais. E se eles seguirem certinho esses conselhos, eles vão conseguir descobrir o seu estilo de escrita e aprimorar a voz. Uau! Que interessante. Pra gente ver como escrita também é voz, né? Sim. A gente escreve, mas é uma voz, é uma mensagem. Tem gente que fala, tem gente que escreve. Exato. Cada um com a sua experiência. Gente, obrigado pela participação de vocês. Gente, uma boa noite. Sejam bem-vindos. Até a próxima. Obrigada, viu? Tchau, Temos mais um aluno então, Pedro. Vamos fechar com chave de ouro. Com certeza. E ele é meu xará, viu? Sério? Já cortei a apresentação do participante. Desculpa, Pedro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Obrigado. PUCcast. É uma honra estar aqui no PUCcast hoje. A honra é nossa. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro. Faço faculdade no campus de Hortolândia, no NASP, e faço curso de administração. Muito legal. Pedro, considerando a população imigrante como conceito ao capítulo do livro, se aplica a eles? Assim, o conceito da leitura, da escrita, quer dizer, né, para os imigrantes é sensacional, porque ajuda eles a compartilhar suas experiências, suas perspectivas e sua história, além de fazer eles se conectarem com outras pessoas e comunidades. Isso faz com que ele amplie suas vozes
e reivindiquem seus direitos e possam trazer mudanças sociais significativas. Uau! Nossa, que show de bola. E foi o que a gente teve aqui com os participantes estrangeiros. Sim, exatamente isso é verdade. Muito obrigado, Pedro. Nosso programa de hoje. Com certeza. Obrigado pela participação. Pedro, pela participação. Uma boa noite. Boa noite. E é isso, e aí, amigo? Eu acho que essa temporada ficou muito bem executada. Com certeza. A gente quer agradecer. O autor do livro, o aluno dele e os alunos de cada campus arrasaram. Eu amei. Vou ver esse vídeo umas 300 vezes. A gente quer agradecer a todo mundo que assistiu a gente nessa temporada. E muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.